Sou o professor Cassiano Zeferino, em ter participado desse grande evento do Cinep Rio Grande do Sul. Algumas questões estão diretamente ligadas à temática que foi abordada. A primeira delas é: o mundo tem dado uma guinada em todos os setores da sociedade. Como essas mudanças têm influenciado a educação? Mais especificamente, a pergunta é como essas mudanças têm influenciado diretamente a escola. E nós tivemos uma grande revolução durante o século XX, que prenunciou, inclusive, a criação da terceira revolução digital ou industrial. Chegamos com o transistor a partir dos anos 50, a microeletrônica, que permitiu a compactação dos equipamentos, que hoje nos permitem ter equipamentos ultracompactos, como smartphones, notebooks e outros equipamentos dessa natureza, e com isso, uma grande transformação que foi sendo apropriada por todos os setores ativos da economia. Não é? Então, o que acontece na escola? Há uma impermeabilidade, há uma maior rigidez e dificuldade para que esses recursos, para que essas possibilidades revolucionárias da era digital efetivamente chegassem às escolas. Final dos anos 90, nós começamos fortemente com essas grandes transformações, incluindo a internet, a sua chegada, né, para valer no Brasil. Porém, o que é que nós vamos ver? É que essas melhorias, essa grande transformação, ela vai alcançar mais a área financeira, administrativa das escolas, mas muito pouco a área educacional, efetivamente. E até o século XXI, até março, quando acontece o impacto da pandemia, e da noite para o dia nos vemos completamente sem acessibilidade ao prédio físico da escola, é que se desnuda essa realidade em que por quase 30 anos a escola permaneceu hermética. Ou seja, não foi feita aquela transformação no aspecto do desenvolvimento profissional, de competências e habilidades digitais, como trabalhar isso não como fim, mas como meio para uma aprendizagem qualificada, diferenciada. E é por isso que nós tivemos e continuamos tendo, diga-se de passagem, ainda grandes dificuldades. De um lado, a não cobertura de internet de uma forma democrática, né, alcançando a todos na sociedade. Por outro lado, os processos truncados, né? Tivemos, claro, muito empenho de gestores, especialistas, dos docentes para essa nova retomada, mas foi no tranco, né? Foi no solavanco e no tranco. Isso é o que revela o fato histórico. Então, hoje, nós ainda estamos com um gap, uma diferença aí, talvez de 20, 25, 30 anos para alguns profissionais que estão correndo atrás. Mas não basta simplesmente querer transpor aquele modelo da sala de aula fechada, em quatro paredes, para o digital, porque ele simplesmente não funciona. Então, como é que as pessoas aprendem? Nós temos que entender esse processo para fazer com que as plataformas, as mídias digitais, os dispositivos digitais possam servir realmente à causa da educação. E dessa maneira, a escola construir, de fato, essa grande revolução que é necessária e que todos nós esperamos e trabalhamos por ela. Bem, temos um novo desafio. Alguns teóricos admitem que a educação mudou tanto nos últimos anos que já chegou no 5.0. O que diferencia a educação 4.0 da 5.0? Bom, vamos aqui então falar a realidade, como nós a mensuramos, né, através de análise, de estudos, de pesquisas, né, de observação de campo. A nossa escola, na média da nossa escola, ela está ingressando na 3.0, ela está transitando da 3.0, ainda para uma 4.0. Por quê? Porque nós temos o uso único e exclusivo de recursos digitais, não significa necessariamente que os processos de ensino-aprendizagem tenham alcançado uma maturidade
que, por exemplo, como eu disse agora há pouco, respeitem como nós humanos aprendemos. Então, se nós temos uma escola que hoje, por força das condições, está se equipando digitalmente, ela precisa ser uma escola que sai do contexto dos seus muros e ela se desmaterializa, ela vai para a nuvem, literalmente. Essa escola que vai se tornando uma escola ubíqua, onipresente em todos os lugares ao mesmo tempo, ela também precisa cuidar da requalificação dos processos em si de ensino-aprendizagem. Então, vamos transitar da 3 para 4.0. Mas o que é a educação 4.0? Essa teoria eu a desenvolvi quando realizava o meu segundo pós-doutorado no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E ali nós temos uma teoria que não é meramente uma reflexão sobre a educação, não. Ela é uma base teórica que se sustenta em 4 pilares, por isso tem esse nome, Educação 4.0, e que se alinha a essas novas e necessárias condições da atualidade. Então, temos um modelo sistêmico, que é a visão sistêmica, quer fazer revolução, quer transformar a escola, pense sistemicamente. Não adianta mudar a infraestrutura, só processo, temos que pensar nas pessoas, investir na qualificação profissional. Essa é a chave dessa transformação. Segundo, amor, paixão e arte é com que fazemos a educação, mas, fundamentalmente, é ciência e tecnologia. E tecnologia aí, como já sabemos, não são meramente os dispositivos, isso são mídias. Tecnologia é o ato humano criativo. Então, nós temos que nos basear em ciência e cada vez mais sair do senso comum, da tradição cultural, que faz com que aquelas práticas, né, que vêm desde a época da escolástica, estamos falando aí de 10 séculos, de 12 séculos, se transformem, coloquem o aluno, o estudante, no centro dessas transformações, porque senão ele não desenvolve competências e valores e habilidades. Além disso, nós temos que ter uma nova versão de como as pessoas aprendem, de como as mídias utilizadas podem ajudar na educação. Isso que nos traz a engenharia e gestão do conhecimento. E, por último, nós não vivemos mais num mundo só atômico de tijolos, paredes, carteiras, nós vivemos num mundo ciberarquitetônico. Então, a ciberarquitetura, que é o 4º pilar da educação 4.0. Sobre esta teoria, em que se consubstanciam os processos de inovação nas escolas, não é inovação na educação. Inovação a gente faz na escola, porque não há uma escola igual a outra. E toda escola é complexa, não é o tamanho dela, é porque tem pessoas, tá certo? Então, esta visão sustenta a visão de uma segunda grande transformação, que é a chamada Educação 5.0, que tem como finalidade o desenvolvimento pleno do ser humano, atender às necessidades humanas. Então, abrir-se para este novo mundo, fundamentado nos 4 pilares da Educação 4.0 e olhando sempre para este precioso bem que é o nosso estudante, as nossas crianças, adolescentes, jovens e nós mesmos, adultos. Vamos, então, à última questão. Em uma escola ubíqua de educação mesclada, qual o papel ou novo papel do professor? Essa questão é interessante porque ela nos remete à origem, à etimologia da palavra professor. Esse termo representa aquele que publicamente professa as suas doutrinas e que tem um caráter milenar, né? Se nós vamos ver ao longo da história, desde a origem, quando nós temos, como comentei há pouco, a origem da visão de educação na escolástica, todo esse processo que se alonga no decorrer de séculos, tem na tradição oral a presença do professo, tá certo? Agora, o que acontece? Com todas essas transformações que vêm ocorrendo, né? Já não é de agora, que nós temos transformações que são invisíveis, são muito velozes, são profundas e são irreversíveis. Essa mudança de contexto, ela coloca o antigo paradigma da comunicação escolar ou educacional
em xeque. Ela não consegue mais responder. Ou seja, o tradicional ensino por objetivos e metas, hoje é compreendido com base científica segura, mais ampla e profunda, numa aprendizagem por competências e habilidades. Isto muda completamente o cenário da ensinagem e da aprendizagem. Por quê? Porque não é meramente uma transição linear, é uma mudança bem mais profunda e que exige de cada profissional, seja o docente, o especialista, o gestor, uma base nova de conhecimento. Então, quando nós pensamos desta maneira, sabemos que um desafio mobiliza pela nossa emoção a função competência. E esta, gerenciada pela tecnologia, tecnólogos, que é sua função, ela vai proporcionar a gestão de valores, conhecimento prévio e habilidades para entregar uma resposta a um problema, ao desafio que foi transformado em problema ou problemas. Este funcionamento, esse entendimento mais recente, ele coloca uma nova realidade para a função extraordinariamente importante do docente. Por quê? Porque aquele professor, ele está se transformando se transformou já, numa commodity, quer dizer, não é um bem que não tenha valor. Mas, por exemplo, se eu sou um estudante e alguém me diz assim, olha, você tem que entender sobre o movimento retilíneo uniforme na física, ou sobre o objeto direto pleonástico, eu posso ir à internet. No meu tempo, por exemplo, era a Barça, Enciclopédia Barça ou Universal. Hoje eu tenho ali, eu vou ali, coloco o termo e tenho ali 2.000, 1.000, 100, 200 educadores me instruindo sobre aquela informação. Então, cadê o diferencial desse novo educador? Ele vai continuar ali na sala de aula fechado, com tantas alternativas que já estão no mundo ali gratuitamente para todos? Não. Então, esse educador, agora respondendo à pergunta, ele precisa fazer o quê? Fazer uma subida qualitativa, baseada em conhecimento. É a isso que se propõe, inclusive, essa base teórica da educação 4.0. E o que ele faz com essa subida? Primeiro, ele passa a ser um autor tecnológico. Ele cria e desenvolve competências e habilidades para criar percursos formativos e trilhas de aprendizagem que respeitem o processo de desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes. Por que competências e habilidades não são transferíveis entre humanos diretamente? É no processo ativo, daí vem as metodologias ativas, que nós desenvolvemos essas competências e habilidades. Então, ele precisa ser um bom autor, ser capaz de reunir esse processo, as mídias que estão disponíveis, seja na internet ou no livro que ele utiliza, o sistema de ensino, não importa, mas ele precisa ser um autor. Segundo, ele precisa ser um bom mediador. E isso daí não vai ficar dando aula, né, pela internet. Né? Coitados dos alunos, minha gente. 3, 4 horas ali ouvindo uma aula. Ninguém aguenta isso. Eles têm que ser os protagonistas da ação. E, por fim, saber e ser capaz de fazer uma avaliação qualificada, que seja diagnóstica, que seja ampliativa, que seja diferenciativa e que seja integrativa, porque nós estamos falando do seguinte: aquele aluno, aquela estudante conseguiu alcançar tal e tal e tal habilidade, está na BNCC, tá certo? Não conseguiu, ou conseguiu parcialmente, conseguiu plenamente, transcendeu aquela expectativa. Isto é avaliar, porque aqueles que não conseguiram, ou conseguiram menos do que se esperava, é que devem receber a nossa atenção. E a isso nós chamamos de aprendizagem adaptativa ou personalizada, porque cada um é cada um, não é verdade? Eu agradeço a atenção que você me deu até aqui e estou aqui à disposição. Professor Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, temos vários materiais disponíveis na internet e estará à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção e até já.